Acabou de sair a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, eu acho que isso é muito importante para o investidor, né? Apesar de que uma coisa impacta a outra, que no fim a gente vai chegar lá no porquê que isso impacta a sua carteira. Os Estados Unidos passou por um processo de inflação, assim como a gente viu no meio da pandemia aqui no Brasil, teve que subir taxa de juros, assim como a gente fez aqui no Brasil, voltou lá para os 14,25, 13,75, e depois a gente começou a ver a inflação arrefecendo, e aí aqui a gente já teve capacidade de cortar a taxa de juros, mas lá ainda não. E a gente sabe que quando taxas de juros estão altas, né, isso diminui a atividade econômica, né? Basicamente, quando você está lá pedalando na bicicleta, você aumenta ali a tração, você precisa ficar pedalando mais forte quando a taxa de juros está muito mais alta, né? E os Estados Unidos é basicamente como se fosse ali o nível zero, né? Então, quando os Estados Unidos tem a taxa de juros muito alta, é basicamente como se a bicicleta ali ergonômica de todo mundo ficasse mais pesado ali para você conseguir pedalar. Por isso que é tão importante a gente ter uma sinalização de que taxa de juros poderia cair nos Estados Unidos. E a decisão nos Estados Unidos foi por manter a taxa de juros ali entre 5,25 e 5,5, mas tem sinalização ainda, né, na aposta de 3 cortes de taxa de juros ainda em 2024, né? Então, logo depois do anúncio, a gente já viu um reflexo positivo nos mercados, porque faz essa leitura de que a taxa de juros, ainda que o cenário de inflação ainda esteja complexo, é bastante coisa a ser resolvido na economia norte-americana, na economia global, essa capacidade de fazer algum corte já nesse ano já dá uma sinalização muito boa para o mercado de que, de fato, né, esse movimento macroeconômico está acontecendo, e a gente sabe que taxa de juros é a gravidade no preço dos ativos no mercado internacional, principalmente bolsa de valores, né? Então, quando você avalia o quanto que a empresa vale nesse momento, você está basicamente o quê? Olhando quanto que essa empresa vai me gerar de fluxo de caixa nos próximos anos e traz a valores de hoje com base em qual vai ser a taxa de juros no futuro, certo? E se a taxa de juros hoje está muito alta, aquilo que eu falei, está difícil de você pedalar, a empresa ela vale menos, né? Porque parte grande daquele valor da empresa, ele vai embora, né? Porque a empresa não consegue ser mais rentável do que deixar o dinheiro parado no banco, né? Rendendo taxa de juros. Então, baseado nisso e impactados por uma taxa de juros menor, tá, no ano que vem do que o mercado tem por expectativas, isso já faz com que os ativos mobiliários, né, ações, fundos imobiliários se valorizem, né? E no Brasil, como a gente tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, né, esse diferencial de taxa de juros daqui contra os Estados Unidos é algo que sempre os investidores acompanham, né? Então, aqui a gente precisa ficar sempre muito atento à taxa de juros, e taxa de juros menores nos Estados Unidos podem fazer com que a atividade econômica aumente no mundo. Isso faz com que tenha mais negócios no Brasil exterior, isso faz com que as empresas na Bolsa de Valores também se valorizem por aqui.